Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã, minha mãe." Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós um texto que já ouvimos várias vezes. Jesus, que tem diante de si a multidão, e sua mãe e seus irmãos ficam do lado de fora procurando falar com ele. A multidão e a família de sangue de Jesus, a mãe de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus possivelmente filhos de um primeiro casamento de São José, ou os parentes próximos de Jesus, estão lá fora, procuram falar com Jesus. E alguém então diz a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Quer dizer, querem dialogar com Jesus, querem estar com Jesus. Jesus então perguntou àquele que tinha falado. Jesus coloca uma questão: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Amados e amadas de Deus, Jesus aqui alarga o conceito de família, quando ele estende a mão para os discípulos e diz: "Eis minha mãe e meus irmãos." Jesus aponta para os discípulos e diz que ali está a sua família. Jesus não nega a sua família de sangue, mas Jesus alarga aqui o conceito de família. Jesus cria uma família nova. E que família nova é esta? É a igreja. São aqueles e aquelas que procuram agora viver da vontade de Deus, pois é o que Jesus vai dizer: "Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Quer dizer, Jesus alarga o conceito de família. Jesus mostra que todo aquele, toda aquela que faz a vontade de Deus, esse é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Amados e amadas de Deus, essa deve ser a grande graça que nós devemos pedir hoje: a graça de fazermos a vontade do Pai, a graça de vivermos da vontade de Deus. Não é a pertença a um grupo que nos fará irmãos ou irmãs de Jesus, mas se o nosso alimento for o mesmo dele, fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que vivamos como Jesus, pois Ele é a regra da nossa vida cristã. Quaisquer mandamento, amados e amadas de Deus, ou leis, deverão ser submetidas ao Espírito de Jesus. Daí a necessidade de termos, de diariamente escutarmos atentamente o Evangelho, escutarmos a palavra de Deus, pois aí está o critério para sermos da família de Jesus. Aí está a condição para realizarmos a vontade de Deus. Amados e amadas de Deus, hoje Jesus nos pede para quebrarmos toda pretensão que venha de algum privilégio recebido ou adquirido, fazendo-nos dispostos à obediência total, à obediência radical. Essa obediência crente, aquela que nos coloca em comunhão com Jesus, que se esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de servo, fazendo em tudo obediente ao Pai. Amados e amadas de Deus, que possamos escutar diariamente a palavra de Deus e que, escutando a palavra de Deus, possamos cada vez mais irmos plasmando o nosso coração segundo Jesus Cristo, sermos então homens e mulheres que vivem da vontade de Deus. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.